Tá bom, obrigado. Gente, é uma alegria estar aqui participando com vocês. E realmente, assim que eu entrei, começou a pipocar a pergunta, aí eu falei, poxa, eu fiquei pensando assim, chega outro para eles perguntarem. Mas é uma alegria estar aqui com vocês. E eu até tinha preparado um slidezinho para fazer uma apresentação, mas o Oséia já fez de forma maravilhosa, então essa daí eu vou pular. Mas eu queria contextualizar, dizer que esse assunto é um assunto, quando a gente fala sobre dinheiro e qual que é a nossa relação com dinheiro e a importância de nós entendermos quem está servindo a quem, né? Nós que somos do reino e entendemos que estamos lidando com algo que Jesus Cristo nos disse é uma potestade, é algo que a gente enfrenta e temos que escolher se somos de Deus ou se somos de Mamon. Mas vivemos num mundo onde o dinheiro faz parte das decisões do dia a dia. Então, tenho feito isso da minha missão desde que eu saí da Gallup em 2019, montar uma empresa. A minha empresa ela chama O Suficiente e ela surgiu de um trabalhar que Deus começou a fazer em minha vida já em 2018, uma pregação em cima do Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E também uma palavra de Paulo quando ele diz a tua graça, quando Deus fala para Paulo, né? Tua graça me basta. E esse entendimento de que quando pensamos sobre dinheiro, não estamos preparados para realmente ter uma relação cristã com dinheiro até a gente entender que é o Senhor que é o nosso pastor. E é Ele que vai permitir que nada nos falte. E não conseguiremos realmente colocar dinheiro no seu lugar até a gente entender que o que é suficiente é Jesus Cristo. E que não existe dinheiro suficiente que possa resolver o que Cristo resolve. Tendo dito isto, eu também sou um firme, eu creio que, sabendo que isso é uma ferramenta que está disponível e que o mundo entende e fala essa linguagem, nós como cristãos precisamos ser mais conhecedores de como realmente usar essa ferramenta para o reino. Entender que quando nós não aprendemos a conduzir dinheiro, perdemos respeito diante do mundo, mas pior ainda, perdemos capacidade de agir. E que, como pessoas do reino, devemos usar a ferramenta do dinheiro e ser bons gestores. Quando Jesus fala sobre Mamon, um dos textos que ele diz é o seguinte: se você não é confiável nem com as riquezas desse mundo, quem irá confiar nas suas mãos a verdadeira riqueza? Eu creio que, então, nós precisamos ser confiáveis com as riquezas desse mundo, no sentido de realmente trazer de volta o sentido verdadeiro dele. Né? Então, estou dando uma breve introdução para vocês saberem um pouquinho qual que é a minha paixão, tá? Mas eu acho que é só contextualizar. Eu creio que se a gente não tiver entendimentos claros e as crenças corretas sobre dinheiro, então nossos valores, nossos comportamentos e as consequências das nossas ações não vão ser para a glória de Deus. Mas que nós colocamos dinheiro no lugar certo, nós nos preparamos para que, no final das contas, Deus seja glorificado em tudo. Tá? Então, essas são as minhas palavras de introdução. E eu preparei uma breve apresentação. Inicialmente, assim, veio para mim a proposta de falar um pouquinho sobre como é que poderíamos ajudar comunidades a desenvolver empreendedores, mas de uma forma assim muito inicial, não pensando já em megas empresas, mas como é que a gente ajuda pessoas a começar a gerar uma fonte de renda. Então, a partir disso, eu preparei uma pequena apresentação e eu vou compartilhar ela aqui na tela. Eu acho que eu estou com acesso, parece que sim. Então, e podemos conversar a partir disso. Tá? Então, finanças servindo o reino. Como é que pensamos sobre isso? Vou passar esse slide aí, né? E aí eu coloquei aqui 3 pontos. O que, por quê e como. Tá? Entendo que eu tenho 30 minutos aí para meio que percorrer, né? E depois abre para perguntas, então Brian, dá um F5 aí. F5. Apresentação. Aqui na minha tela está a tela cheia, é isso que você está falando? Ou... Não, aqui a tela está cheia, mas você está aqui, beleza. Pronto. Vamos lá. Então, passando aqui. O objetivo inicial, quando eu conversei com o Bebeto e o Zé, seria o quê? Capacitar membros da comunidade para empreenderem. Né?
e, a partir disso, pensar um pouquinho. Tá? Então, quando eu penso nos principais públicos, eu vejo esses aqui: a igreja local, o funcionário voluntário que está ali envolvido, o empreendedor ou empreendedora, tá? E a comunidade como um todo. Sendo que a igreja local é a pontinha lá de baixo da pirâmide e a grande multidão está ali em cima. Né? E como é que a gente, então, impacta? Tá? Isso seria o quê? Então, empreender e quem está envolvido. Né? Por que isso? Acho que esse é um ponto muito importante. E eu acho que a minha introdução meio que alinhou porque eu acho que como cristãos deveríamos estar fazendo isso, é meu entendimento. Mas segundo, porque quando a gente olha para a situação do Brasil, das comunidades em que nós estamos inseridos. Eu queria, e vocês vão ver uma imagem aí que vocês vão entender já, porque eu quero contar uma breve história para vocês, tá? Mas eu entendo que o resultado esperado de quando nós investimos em empreendimento e uso bom dos recursos é criar novas fontes de renda, é melhorar o bem-estar, e aí quando eu penso bem-estar é na pessoa como um todo, é saúde física, emocional, espiritual, carreira, é tudo, né? É criar valor econômico dentro da comunidade, e aqui é um ponto importante que tem sido importante na minha jornada, que é erradicar a pobreza. E aí você pode entender pobreza econômica, mas pobreza também de espírito, tá? E quando eu penso em erradicar a pobreza, eu vejo pobreza nos dois espectros. Pobreza na vida daquele que é muito abastado financeiramente, mas é pobre. E pobreza naquele que tem pouco recurso e também é pobre. Pobre de visão, pobre de esperança. E o rico que é pobre por outros motivos, de avareza e de não saber realmente apreciar aquilo que tem. E que quando nós começamos a erradicar a pobreza, a gente ajuda o espectro todo de uma sociedade, com novos conceitos de economia. E aí é importante, então, mudar a perspectiva sobre dinheiro. Né? Então, a partir de crenças, nós podemos começar a trazer essas mudanças. Né? Essa imagem que vocês estão vendo, não sei quantos reconhecem, né? Mas é um que a gente chama de banoffee. Quem já comeu, se gosta de banana e café, não esquece, né? É uma experiência, quem vier aqui para Atibaia, eu tenho um lugar para indicar para você, se você não conhece, mas não é uma imagem de Atibaia que eu estou mostrando. Na verdade, eu trago essa imagem porque eu quero compartilhar a história com vocês de um jovem que tinha um sonho de poder fazer um curso de culinária e não tinha condição, e um dia ele descobriu esse produto aqui, banoffee. É uma história real, foi contada pelo jovem para mim. E ele começou a fazer banoffee em casa e vender. E ele pagou a faculdade dele fazendo banoffee. E a partir de fazer banoffee, ele pagou a faculdade. Com o curso que ele finalizou na faculdade, ele foi tão bem que ele recebeu o convite para fazer um outro curso numa das escolas de culinárias mais importantes, né? E a partir disso, teve condição, então, vindo de uma família que não teria condição nem de ter pago a faculdade, muito menos de ter colocado ele nesse outro curso. O ponto aqui que eu trago é que quando a gente pensa no uso do dinheiro, é criar novas fontes de rendas, mas é entender que estamos, na verdade, ajudando pessoas a construir novos caminhos. Isso é empoderamento. Isso é empoderamento não no sentido de direito, mas sim no sentido de realmente ter condição de sair de uma situação. Tá? Então, tenho acompanhado essa história e são muitas outras histórias, mas quando penso em como nós podemos ajudar pessoas através de modelos que vão usufruir de uma ferramenta chamada dinheiro, podemos estar impactando vidas muito além de simplesmente na doação, por exemplo. Então, quais são os obstáculos? Se eu procurar qualquer matéria aí sobre empreendedorismo, os 3 que mais se destacam sempre são esses, né? Que os obstáculos para um empreendedor é identificar uma necessidade real, né? O que realmente está precisando ser feito. O segundo é o conhecimento necessário e o terceiro, gestão financeira. Das 3, imagine qual é que abocanha a grande maioria
razões por qual um empreendimento acaba falindo. É a gestão financeira. No final das contas, a gestão financeira, mais de 50% tem dados aí de pesquisas, né? Quando nós olhamos para a situação brasileira, e aí pensamos não somente em empreendedorismo, mas Brasil, qual que é o nosso cenário hoje, né? Hoje, quase 70% dos brasileiros estão endividados, quer dizer, têm dívidas, né? Não quer dizer que estão em atrasos, mas desses 56 milhões de brasileiros hoje estão inadimplentes. Tá? E a gente sabe a situação que estamos vivendo e tem N motivos para isso estar acontecendo, né? Mas é uma situação crítica e o Sebrae fez um estudo sobre empreendedorismo e os dados estão aí. Tá? O que eu quero trazer como reflexão com isso? Que existe uma oportunidade, mas o que nós precisamos perceber é que esse problema de gestão financeira não é um problema que está em um grupo ou outro. É um problema generalizado, onde a maior parte, ou uma grande parte da população, não sabe fazer a gestão financeira. Então, quando eu volto e penso sobre esses 4 principais públicos, o que temos em comum, quando pensamos em gestão financeira para todos esses públicos, é que todos estão ali com brasileiros trabalhando em cada uma dessas áreas, né? Na igreja local nós temos brasileiros, como funcionários voluntários nós temos brasileiros e empreendedores, e na comunidade são brasileiros que fazem parte desse contexto de um povo que, na sua grande maioria, não foi ensinada a fazer gestão financeira e que não sabe, então, construir isso para frente, tá? Então, quando o Bebeto e o Oséias falaram comigo e eu comecei, então, a pensar sobre o que trazer de reflexão para vocês hoje, eu pensei em 3 coisas que eu queria deixar com vocês e aí eu vou abrir para perguntas, né? Como fazer, então? Tá? Eu entendo que simplesmente pensar em como fazer empreender não seja o suficiente, né? Roubando da fase aí da título da empresa, né? Mas que a gente deveria estar tendo um olhar para 3 coisas. Tá? Empreendedorismo, sem dúvida, né? Mas finanças pessoais, que é uma área que eu já atuo, e finanças para projeto social. E então eu queria mostrar rapidamente para vocês uma visão desse cenário. Tá? Por que finanças pessoais? Eu trabalho com empreendedores, ajudando eles a fazer análise e viabilidade de seus negócios. E eu posso te dizer que eu não conheço um empreendedor organizado que não tenha umas finanças pessoais organizadas. Em outras palavras, o empreendedor que as finanças pessoais estão bagunçadas, eu não conheço um que, quando daí eu vou olhar para sua empresa, está tudo organizado. Por mais que até trabalhe com contador, há um desequilíbrio. Porque falta uma disciplina, falta um entendimento que dinheiro não é uma coisa que atua em uma área das nossas vidas, ela envolve várias áreas, né, em nosso ser. Então, quando eu penso em qualquer projeto para empreendedores, eu queria lançar para vocês que tem que passar por isso, algum trabalho de finanças pessoais para quem for participar de um projeto desse, né? Então, embora quando a gente pensa em finanças pessoais, e aí talvez o empreendedor seja um público inicial e o funcionário ou voluntário de algum projeto que esteja envolvido, mas um grupo secundário, por que não pensar em, já que a gente vai trabalhar finanças pessoais com esses 2 públicos, como um grupo secundário, a própria comunidade da igreja e a própria comunidade como um todo, tá? Então, vou deixar só como um pano de fundo para vocês. O Oséias conhece um pouco o meu trabalho, mas é isso que eu tenho feito com algumas ONGs já, e com igrejas, e tenho conversado com empresas, como é que a gente trabalha finanças. E aí eu trabalho finanças exatamente com essa ideia de que a busca não é por nós termos cada vez mais. Não é prosperidade como é definida hoje no mercado, mas é a ideia da suficiência, entendermos o que eu preciso para realmente ter uma vida plena, aproveitar plenamente a vida. Então, eu entendo que a primeira necessidade do povo brasileiro de forma geral, existe uma grande maioria do público que precisa aprender algum tipo de finanças pessoais, para que consiga entender como equilibrar e entender que dinheiro não é o objetivo. E sim, dinheiro é uma ferramenta para ser usada para um propósito de vida maior.
Tá? Então, esse é um contexto. Tá? E aí sim, empreendedorismo. Pensando no empreendedor como público principal, e aí eu estou falando agora sobre modelos de educação, né? Então, finanças pessoais como modelo de educação, e aí educação para o empreendedor também, tá? E o empreendedor, pensando assim no básico para poder empreender, o que precisa saber? E os segundos públicos, então, poderiam ser funcionários, voluntários e aí entender. Mas o empreendedor, de forma básica, o que ele precisa conseguir trabalhar? E aí eu trabalho com 7 P's. Eu coloquei aqui só como uma forma didática de nós pensarmos em preparar um empreendedor. Então, 7 P's que ele precisa pensar. Primeiro, ele precisa ter um problema. Um problema que uma crise, algo, quando ele olha para a sua comunidade, pensar, esse é um problema e eu tenho o potencial, um produto ou um serviço que eu posso, então, atender esse problema. E aí, para quem conhece um pouco de marketing, vai olhar e conhece já os 4 P's, vê aqui a presença dos 4 P's, mas é entender, então, que se souber qual é o seu problema, tem um produto que realmente atende esse problema, um preço, consegue promover isso, fazer a promoção, trabalha a questão de praça, colocar nos lugares certos, e pessoas, gestão de pessoas, e aí eu dei uma escorregadinha aqui no último, né, para ficar 7 P's, e coloquei imposto, né, mas é só para a gente poder lembrar um pouquinho melhor, entender, mas empreendedorismo nesse contexto. Né? Então eu tenho pensado um pouquinho sobre como fazer isso, né? Não vou rodar esse vídeo aqui agora, mas depois até, se tiver interesse, é um modelo de um vídeo que dá para montar e começar a trabalhar com empreendedores. Mas pensando em como provocar isso, né, eu creio que, assim, para desenvolver empreendedores, o básico é ter aulas onde pode passar por esses passos aqui, vídeos de apoio, algum material impresso, algum tipo de consultoria, tá? Mas realmente abrir a porta para empreendedores, tá? E ajudar eles a ver que é possível. É possível a partir de uma coisa tão simples como um banoff, como o preparo de um marmitex, como também um serviço de entrega ou de conserto. É possível a partir de alguém olhar e falar assim, eu vejo um problema na minha comunidade e eu tenho talentos, eu tenho a condição de oferecer algo que sirva isso. E se nós, então, ajudamos a preparar essas pessoas, é empoderamento e é a oportunidade de eles terem novas fontes de renda, outros caminhos para trilhar, tá? Então, e aí, já caminhando assim para... Aí, de novo. Mas eu vou passar aqui. Pronto. E quando a gente pensa em gestão financeira, agora eu quero falar só rapidamente com vocês que são líderes de projetos, estão aí com a Missão Aliança. Tá? Finanças também é algo que muitas vezes, quando a gente olha para o lado de projeto social, falta um pouco de entender como fazer finanças ser uma ferramenta útil para testar a nossa missão constantemente. Tá? Então, eu já fiz uma palestra sobre isso e aí eu extraí alguns pontos. Eu não sabia quão profundo a gente gostaria de entrar nisso, mas eu tenho aqui, a gente pode conversar na medida que surgirem perguntas, tá? Então, se tiver pergunta, já pode ir anotando aí e eu posso responder. Mas, pensando em finanças para projeto social, onde o público principal seria, vamos dizer, o próprio projeto, mas por que não também pensar que a igreja se beneficia, a comunidade da igreja se beneficia de entender um pouquinho mais a importância de gestão financeira quando a gente fala sobre os nossos projetos. Tá? E eu trabalho muito essa ideia, dessa vertente, entender que tipo de negócio nós estamos querendo trabalhar. Nós estamos querendo, é um negócio para lucro, é um negócio para impacto, é um negócio para os dois. Né? Se a gente pensar no empreendedorismo tradicional, a gente olha basicamente a linha do lucro. O impacto é um benefício, mas não é a essência, né? Quando a gente olha para uma OSC, o principal é impacto. Muitas vezes, lucro não é uma meta, né? E existe uma opção de empreendedorismo social onde a gente está olhando para essas duas coisas, né? Mas se pensarmos em finanças para projeto social, e você está vendo aí nomenclatura que é muito comum ao mercado normal, né? Fluxo de caixa, DRE, balanço patrimonial, mas vocês já pararam para pensar que essas também são ferramentas que podem ser usadas para fazer perguntas essenciais sobre
quando eu olho para questões financeiras mesmo de um projeto social e o impacto que isso pode ter. Então, por exemplo, quando eu penso em gestão financeira, eu uso muito esse modelo de falar sobre três coisas que estão ali no nosso carro, né? O manômetro, o velocímetro e o combustível. E entendo que a gente pode entender que são as três coisas que são necessárias para o trabalhar de um negócio, né? Que o DRE, a gente entende aí que ele nos fala a velocidade com qual estamos movendo, o fluxo de caixa, quão distante nós vamos poder ir, o combustível. E eu costumo brincar que a maioria de nós sabe que o carro tem uma luzinha de óleo e não faz a mínima ideia por que é importante aquela luzinha, mas a gente sabe que quando ela liga, a gente precisa ir resolver. Tá? E o balanço patrimonial é um lugar interessante para a gente também estar olhando como projeto social para identificar como é que está a distribuição dos nossos desafios em passivos e ativos do negócio. Nós estamos realmente, os nossos passivos têm a ver com nossa missão, as nossas dívidas, onde a gente está faltando dinheiro é porque a gente está construindo estrutura, ou porque estamos lá no projeto, qual que está a relação dos nossos passivos para os nossos ativos, e estamos se tornando uma organização gorda. Balanço patrimonial nos traz muitas leituras importantes que podem rapidamente dizer se estamos no caminho certo para a missão pelo qual nós fomos criados. Tá? Então, eu uso esse modelo para pensar sobre isso, e aqui é empreendedorismo social, tá? Mas independente disso, se a gente estiver olhando para uma ONG ou uma OSC, existem questões de relatórios empresariais, sociais e a governança disso, que pode ser muito útil para a gente pensar um pouco sobre nossas finanças. Tá? Então, minha proposta aqui um pouquinho, me instigar, e eu espero que esteja alinhado aí com o que o Bebeto e o Oséias esperavam disso, né? Mas era instigar um pouquinho qual que é um caminho de educação, qual que é um caminho de conscientização sobre gestão financeira que pode levar as nossas comunidades a ser mais efetivas no uso das suas finanças e principalmente de entender que existe um mecanismo financeiro e a forma que ele funciona tradicionalmente no mercado, ele não é, ele é desleal, ele não é isento. O sistema é matemático, mas ele tem seres humanos ali por trás e eles não são isentos de seus desejos de usar isso de forma a dominar. Né? Então, nós, como cristãos, precisamos entender o que está acontecendo e, a partir disso, conhecermos e fazermos essa boa gestão para que a gente possa realmente mostrar para as pessoas qual que é a verdadeira riqueza. Qual que é a verdadeira riqueza. Então, a proposta aqui de reflexão é essa, que eu entendo que se vocês, como parceiros e trabalham em Comissão Aliança e querem trabalhar renda e trabalho, eu acho que uma coisa muito importante que vocês precisam estar pensando é de capacitar pessoas para que eles comecem a ter finanças pessoais onde eles não são escravos das dívidas, onde eles não são escravos também do seu orçamento, tá? E eu encontro muita gente que hoje, as corretoras que estão aí, sem mencionar nomes, mas elas estão massivamente colocando coisas em outdoors. Aqui eu vou nos bairros mais menos abastados aqui de Atibaia e eu vejo outdoors de grandes corretoras publicando, tentando fazer esse povo investir em ativos, mas não dando nenhum treinamento, nenhum ensinamento sobre finanças pessoais para essas pessoas. E se a gente quer desenvolver empreendedores, a gente primeiro precisa desenvolver pessoas que não são escravos do seu dinheiro, mas que realmente entendem o lugar correto do dinheiro. Então, eu acho que tem uma construção aqui a ser feita, uma construção para empreendedores que parte de ajudar pessoas a terem seu próprio controle financeiro, e há um trabalho que sempre pode ser feito, um desafio grande para projetos sociais e suas finanças, especialmente porque projetos sociais muitas vezes têm um olhar enviesado para dinheiro, porque eles dependem de doações e ofertas. E esse lado do relatório, ele acaba poluindo o que algumas vezes é uma falta de gestão. Então, eu sou uma voz de fora, eu não conheço nenhuma das organizações de vocês, então não estou falando que nenhum dia as suas organizações não está fazendo uma boa gestão.
tá? Eu não conheço mesmo, mas estou dizendo que esses são desafios que eu tenho visto nas organizações com quem eu tenho trabalhado, tá? Então, bem, talvez, Bebeto, Oséia, se não foi exatamente nessa linha que vocês queriam, vocês fiquem à vontade para, de repente, lançar uma pergunta que me coloque de volta nos eixos do que vocês esperavam para esse bate-papo, tá? Mas eu estou aqui à disposição agora para perguntas, comentários. Ok, pessoal, como ontem, pode colocar no chat a sua pergunta, se você tiver alguma dúvida, alguma observação, alguma contribuição. Talvez um tema que tenha surpreendido vocês, mas é um tema que a gente precisa tratar. É para eu comentar em cima das perguntas que vão sendo colocadas aqui, Bebeto? Posso ir comentando? Pode, Brian, pode ir. Tá. A Luciana colocou aqui um desafio grande à educação financeira nas igrejas, que geralmente é a entrega dos dízimos e garante que Deus suprirá as demais coisas. Mas, pois é, com certeza. Uma das coisas que eu falo bastante aqui localmente é que eu oro assim, mas Deus ajude as pessoas na gestão do que está ficando no bolso deles. Porque, assim, é fácil a gente falar, estou glorificando a Deus com meu dízimo, minha oferta. Mas e eu estou glorificando a Deus com o que eu não estou dizimando? Veio uma vez um rapaz compartilhar aqui, ele disse o seguinte: você tem 50 reais, você tem 100 reais, e aí você coloca 50 na oferta. Quanto você tem? Aí a pessoa, tem 50. Tem nada. Você já gastou 50. Já perdeu. O único 50 que tem valor eterno é o 50 que você deu, né? Mas, enfim, é um ponto interessante. Brian, como trabalhar empreendedorismo em um país que está em 140 no liberdade, na liberdade econômica? Então, quando a Luigi colocou isso, né? Esse ranking me explica aí, porque quando você fala liberdade econômica, você está falando sobre a liberdade econômica dos indivíduos, é isso? Pode falar. Deixa eu... Empreender no Brasil ainda é muito dificultoso devido a questão de são licenças, são alvarás, você precisa de milhares de entraves e burocracias. Por exemplo, esse rapaz que vende o Banoff, né? Se de repente um fiscal da prefeitura vai lá e pega e pergunta se tem, sei lá, algum nutricionista por trás, se está não sei o quê, não sei o quê, e isso acaba fazendo com que as pessoas tenham medo de começar. É muito difícil começar. Não, com certeza. Quando pensa assim naqueles 7 P's, e eu coloquei imposto lá, né? Sétimo. Não sei se alguém mais percebeu isso, mas tinha só uma cor que repetiu, a cor vermelha. Eu usei o vermelho lá no início para problema e o vermelho lá no final para imposto, né? Não tinha uma intenção nisso daí. Mas a questão, assim, quando eu entendo uma pessoa que está começando, a gente está falando sobre começar um negócio de Banoff e tudo, então, o caminho para um começo desses é através, hoje o modelo de uma MEI permite isso. Tá? Então, a MEI é um caminho muito útil, onde vai acabar englobando para muita gente o faturamento que eles vão ter. Tá? E eu sou defensor do MEI muito pela questão simplesmente que quem não está empregado em outro lugar começa a ter pelo menos algum valor que está indo para um seguro de saúde, um INSS para o futuro, né? Então, embora os desafios, na medida que você vai crescendo, são maiores, mas se a gente consegue encorajar as pessoas, começa e faz um MEI, e aí a partir disso você vai conseguir ter um faturamento de uma forma muito simples, né? O MEI é realmente bem simples, e aliás, a maioria das pessoas não sabem, mas você cadastrar e fazer um MEI é um direito que eles têm e que qualquer escritório de contabilidade de pequeno e médio porte deve fazer esse serviço gratuitamente. Não é para cobrar para fazer isso.
né? Então, é uma oportunidade de ajudar, mas é um desafio, sem dúvida. Deixa eu ver aqui, qual foi a próxima pergunta? Alguém quer? Na sua experiência com os projetos sociais, missionários têm valorizado a questão da gestão financeira. Então, você tem de tudo, né? Alguns prestação de contas de transparência, né? Infelizmente, não é feito muitas vezes com profissionalismo, tá? E por causa disso tem acesso limitado a recursos, porque quem realmente tem o potencial de fazer um investimento maior, eu espero os que são cristãos, que têm o potencial de fazer um investimento maior, entendam o papel dele de mordomos e realmente não estejam dando dinheiro para organizações que não prestem contas e não façam de uma forma séria, né? Então, tem muitas organizações que não estão fazendo, tá? E isso não é bom. Não é bom para a imagem do reino, tá? E também acaba tendo um crescimento limitado, tá? Mas tem organizações fazendo um excelente trabalho e aprendendo, né, exatamente a fazer uma prestação de contas com governança, entendendo como fazer isso, tá? Gente, quem está fazendo as perguntas, se eu não estiver respondendo bem, vocês, por favor, abram o microfone, ou se eu não entendi, eu vou tentando explicar aqui melhor. O Zé perguntou para todos, qual a faixa etária que seria possível começar essa educação financeira, na sua opinião? Educação financeira, eu comecei com meus filhos com 6 anos. Né? É claro que não DRE, nem fluxo de caixa e balanço patrimonial, né? Mas com 6 anos, meus filhos todos receberam um caderninho e eles tinham que lançar lá quanto que eles recebiam de uma semanada, eles separavam um dízimo, 30% eles tinham que colocar num investimento, eu investia para eles. E quando eles chegavam na outra semana e o número não batia com o que estava no livrinho, eu fazia eles escrever lá, perda, para eles sentirem, eu perdi dinheiro, né? Então, começa com 6 anos, né? Não começa com 6 anos, desculpa. Eu acho que cada um mais assim, dá para começar bem novinho, tá? Essa pergunta, desculpa, é focada porque também a gente tem o trabalho com várias faixas etárias, né? Desde com jovens, com adolescentes, até com crianças nos trabalhos das instituições, né? E aí, falando para esse público que a gente tem, qual que você recomendaria? A Ticum Olan estava também conversando nos outros anos e eles tiveram essa proposta e eu tentei fazer com os adolescentes já. E alguns conseguiram já aplicar algumas ideias de empreendedorismo, né? O que acontece geralmente quando é na questão do adolescente vai cair na informalidade, é que ele, né? Ele vai tentar fazer algo que ele consiga o que ele tem. Então, teve alguns que compraram ladinho e venderam na saída da escola, né? Eles da escola, depois ladinho, e iam lá e com R$10, na outra semana estavam com 50 e funcionou, sabe? Mas ficou nessa informalidade. Aí por que eu te pergunto nessa questão da informalidade, falando também até a questão das legislação e essa discussão também sobre a infantil, muitas vezes fica complicado assim, da gente abordar. Eu queria ver na tua opinião como é que a gente poderia conciliar isso sem cair em nenhum crime, uma coisa mais grave assim, né? Eu acho que assim, educação é diferente do que você necessariamente está ali à frente fazendo um projeto, né? Então, e aí para cada faixa etária existe uma questão de educação, né? Então, quando você entra na adolescência, já são outras questões que eles podem estar trabalhando, né? Mas eu entendo aí que é claro que você não quer entrar no modelo de que estou fazendo um pequeno comércio e eu tenho vendedores atuando na rua, que é a partir da nossa associação, né? Mas eu acho que dá para construir. Então, sentar e pensar, tá? Essa idade até essa idade é um trabalho que a gente vai pensar muito mais familiar do que qualquer coisa que a gente pode fazer. A partir dessa idade tem um trabalho que nós podemos começar a fazer, mas não é a partir de nós dizermos assim, trazer recurso financeiro, mas é muito mais preparo deles de como fazer, né? E eu acho que assim,
é fundamental na idade já da adolescência, aí eles começarem a saber, eu poderia estar colocando um dinheiro em algum tipo de investimento a mais longo prazo, né? E aprender a doar também, ser generoso. Essas coisas a gente não deve esperar até a idade adulta para começar a ensinar. Não? Mas a sua pergunta, sim, eu acho que tem estratégia. É uma questão de começar a desenhar, né? Eu não quero pular alguém, mas alguns são comentários, mas estão colocando, né? Então, os comentários eu vou deixar só... Se alguém tiver aí uma pergunta, quiser... Também. Legal, a Gislane falando, estão fazendo um trabalho muito bom. Muito bom isso daí, bacana. Uma pessoa aqui comentou que no escotismo eles trabalham gestão financeira a partir dos 6 anos. Muito bom. A gente tem grupos em diferentes áreas do Brasil e algumas vezes muito mais a ver com de onde migraram as origens, onde gestão financeira existe, né? Mas a grande maioria dos brasileiros, infelizmente, não recebe essa educação, tá? Então, eu acho que tem um papel aí muito importante para dentro da igreja, não somente a relação com o dinheiro, mas a oportunidade realmente de formação de gestão financeira. Quando eu penso em erradicação da pobreza, eu entendo que educação é um caminho fundamental para que isso aconteça.